O trabalho interior. Boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem? Seguimos aqui com o nosso estudo do trabalho interior. Hoje vamos de o maltratar vem de falsas impressões. Dá para ver? Trazendo a nossa consciência aqui e agora, tomando consciência da nossa respiração, do nosso estado psicológico, nosso estado de ânimo, se abrindo para esse espaço, para nutrir o que está no mais fundo do nosso coração, da nossa alma, do nosso ser, e sentir esse propósito de que as coisas se alinham e nós estamos cumprindo com o que viemos fazer aqui. O maltratar vem de falsas impressões. Se alguém trata você de forma desrespeitosa ou fala de você com aspereza, lembre-se de que o faz porque acha que tem razão em agir assim. Quanto que a gente não sofre, né? Porque outras pessoas nos tratam de tal ou qual maneira. A gente sofre quando elas nos tratam mal, desde o nosso ponto de vista, e fica feliz quando elas nos tratam bem. Mas a gente não deveria ser vítima disso, né? Nem do bom, nem do ruim. Mas lembre-se que o faz porque ela acha que tem razão em agir assim. Então vamos ver se a gente entende melhor qual é essa razão. Não é realista esperar que as pessoas vejam você da mesma maneira que você se vê. Se as pessoas chegam a certas conclusões baseando-se em falsas impressões, as lesadas são elas e não você, porque elas é que estão equivocadas. Então, da onde que essa razão das pessoas? Porque primeiramente elas não vivem a sua vida, elas não sabem o que você vive, o que você pensa, o que você faz. Elas tomam as suas razões, as suas conclusões em base nas aparências que elas veem e no que parece para elas. E como a maioria das pessoas está dominada pelo ego, pelo inimigo secreto, elas não veem as coisas como são. Assim como nós não nos vemos como somos, nós nos vemos com o filtro que a gente coloca. Por isso que no trabalho interior, uma das grandes coisas que a gente vai fazendo ao avançar é aprender a ser sincero com nós mesmos. É aprender pouco a pouco a tirar esses filtros, essas ilusões que nós mesmos criamos da nossa própria imagem e começar a perceber o que realmente somos. Tanto na parte bonita, que às vezes a gente não reconhece, não sabe que nós temos isso, e principalmente na parte não tão bonita. Porque enquanto lá no mundo comum e corrente as pessoas lutam para ocultar os seus defeitos, os seus erros, as suas partes feias, nós no trabalho interior lutamos por descobri-los, por percebê-los, por conseguir ver algo que eu posso melhorar em mim. Isso não quer dizer que eu vou deixar que o ego atue aí para eu poder ver ele, não. Nos mínimos detalhes ele vai aparecendo, ele tira suas garrinhas e nós atentamente percebemos. Se as pessoas chegam a essas certas conclusões, elas se baseando em falsas impressões, as lesadas são elas. Então, se as pessoas te tratam da forma como elas acham que devem tratar, isso é problema delas. E algo que complementa bastante o que está aqui é que as pessoas dão do que elas têm. Aquela pessoa desconfiada, aquela pessoa com más intenções, ela é a que projeta em você as suas más intenções e pensa que você vai enganar ela. Obviamente que no mundo em que nós vivemos e na sociedade que nós vivemos, realmente está cheio de sem vergonha por aí. Está cheio de gente que quer passar a perna, está cheio de gente que quer ganhar proveito das situações. Então, isso não quer dizer que ser consciente, fazer o trabalho interior não é virar um bobo. Você não vai virar um bobo que vai
ser enganado por todo mundo, que as pessoas vão mentir para você, você vai fingir que não acontece nada. Não. Fazer o trabalho interior, despertar a consciência, não tem nada a ver com ser bonzinho. Então, obviamente, nós vamos dar a oportunidade para as pessoas delas aprenderem, a gente vai reconhecer que as pessoas também cometem erros, isso, mas a gente não vai continuar repetindo esse erro. Então, se uma pessoa mentiu para você 1, 2 vezes, e até se arrependeu e tal, mas não muda, afaste-se. Não merece a sua companhia, entendeu? Se o cliente não te pagou, não venda mais para ele. Então, não é confundir ser bonzinho com fazer o trabalho interior e despertar a consciência. Não vão juntas as coisas, não necessariamente. Quando alguém interpreta uma proposição verdadeira como falsa, não é a proposição que é afetada. A pessoa que tem o ponto de vista errado é que se engana e, portanto, se prejudica. Se prejudica como? Se prejudica no seu trabalho interior, na questão moral. Mas como para as pessoas já isso não importa muito, então elas, até conscientemente, elas sabem e continuam fazendo. Mas você não se preocupe com isso, porque o universo tem a criação tem uma seção, uma parte dela que está relacionada no nosso sistema solar com a constelação de Júpiter, que são os anjos, os seres, os deuses, os guias relacionados com a justiça. Eles guiam a justiça celestial, a justiça que não escapa da vigilância, né? Porque, sei lá, se você fizer alguma coisa aqui, a polícia não vê, você não cometeu nenhum erro. Mas no trabalho interior, na nossa vida moral e espiritual, a nossa própria consciência é o juiz. Não é o juiz em si, mas é o que vê tudo. Então, não se preocupe que as coisas, a justiça existe e está lá. Você se preocupe com você ser justo. Você se preocupe com você conseguir ver as coisas como são, né? Não distorcer as coisas. E se você passa por essas situações, você pode pensar, pô, mas quanto mentiroso eu atraio. É que você também mentiu bastante em outras vidas, nessa. Então, a gente não é que a gente está pagando pelas outras pessoas. Muita coisa a gente já fez e agora a gente começa a pagar. Ter a oportunidade de pagar quando a gente começa a fazer o trabalho interior. A partir do momento em que você compreender isso claramente, será menos provável que se sinta ofendido pelos outros, mesmo que o insultem. Então, a chave que está dando o epiteto aqui é entender que se uma pessoa está te julgando, está te maltratando e você sabe que não merece isso, o problema realmente é da outra pessoa. Não fique bravo com isso, não perca a sua paz, não perca perca ou perda, não perca o seu estado psicológico, que é muito mais importante, e sinta compaixão pela outra pessoa. Ela não tem a consciência suficiente para ver as coisas como são, e até ela nem conhece a história inteira. Então você que conhece a história, tenha compaixão, porque essa pessoa, com o pouco que ela fez um juízo equivocado, ou até ela fez um juízo equivocado positivo, ela está falando tão bem de mim, eu sei que eu não sou tudo isso, eu sei que ela... Então tenha compaixão das pessoas e de si mesmo, porque nós também fazemos, né, juízos dos demais e tratamos as pessoas talvez com mais ou menos respeito do que mereceriam, mas entende que o problema não é com você, é essa pessoa que não consegue ser reta e ver as coisas como são. Você poderá dizer a si mesmo, parece ser assim para essa pessoa, mas ela está enganada, está agindo sob uma falsa impressão. Ó, o epiteto já está dando a frase aqui para a gente transformar essa impressão. Sempre que alguém te maltratar,
ou que você estiver maltratando outra pessoa também, repita essa frase: parece ser assim para essa pessoa, mas ela está enganada, está agindo sob uma falsa impressão. E se for você, parece ser assim para mim, mas estou enganado, estou agindo sob uma falsa impressão. O que você acha disso? Você acha realmente que as pessoas chegam a te desrespeitar, a te maltratar ou a maltratar outras pessoas porque elas não entendem realmente, porque elas estão tão fechadas no seu mundinho? Ou por que razão você acha? E, principalmente, como a gente deve atuar frente a isso, né? Porque muitas vezes somos guiados pelas opiniões dos demais e principalmente se é uma pessoa querida, um familiar, alguém e sentimos que não nos trata com o respeito esperado. Isso pode afetar, né? E pode afetar, criar feridas fortes, né, dentro de uma pessoa. Mas bom, para o nosso trabalho interior realmente é aprender a não deixar que essas coisas de fora, a má interpretação das pessoas que não têm toda a informação, possa afetar o nosso estado psicológico. Não podemos ser vítimas da opinião equivocada delas. Nós somos os que conhecemos realmente a nossa história. E até mesmo às vezes poderíamos pensar, pô, a vida é muito injusta comigo, eu deveria estar lá em tal lugar, eu deveria ter conseguido tanta coisa. E se você não conseguiu, mas sabe que você se esforçou, esteja em paz com você mesmo. Por isso o trabalho interior é tão gratificante no sentido de que não é para os olhos do mundo. O mundo não tem que ver o que você está fazendo. Mas se você está fazendo o seu trabalho interior, o seu ser, a consciência, os deuses estão vendo. A divindade não perde nada. Assim como ela está vendo cada detalhe negativo, ela está vendo cada detalhe positivo. Por isso que cuide da sua higiene mental, das suas emoções positivas, cultive esse jardim interior, atue bem só pelo fato de fazer o bem, sem esperar que outros vejam, que ser reconhecido por isso, e você vai estar em paz. Você cumprirá com essa missão que veio fazer aqui. Bom, reflexões sobre o maltratar vêm de falsas impressões do Epiteto e continuamos no seguinte. Um abraço.